Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos começar hoje a falar de um conteúdo que é de extrema importância na química, para que a gente possa, inclusive, compreender outros conteúdos, né? Que é a famosa tabela periódica. Eu acredito que muitos de vocês aqui ficam na expectativa para chegar nessa parte do conteúdo, né? Porque quando se fala em química é inevitável não associar a tabela periódica, que é o símbolo máximo da disciplina, né? Bom, e aí antes da gente começar, é interessante eu citar um exemplo para que vocês possam compreender a importância da tabela periódica. É o seguinte, imaginemos que eu tenha dentro de uma sala da nossa escola 2.000 livros jogados de qualquer forma, amontoados. E no meio desses 2.000 livros eu tenho um único livro de química do primeiro ano, cujo autor digamos, Usberco e Salvador, que são dois autores de livro de química. Aí eu falo assim, Joãozinho, entra lá naquela sala e procura para mim o livro de química do primeiro ano, do autor Usberco e Salvador. Bom, como nós temos uma grande quantidade de livros e eles estão jogados de qualquer forma, né, amontoados, de forma desorganizada, bagunçada, o Joãozinho vai demorar muito tempo para encontrar o livro desejado. Ele vai ter que sair procurando de um por um até encontrar o livro que a gente quer. Então, foi justamente partindo desse ponto que surgiu a necessidade de se organizar os livros em prateleiras, no que diz respeito às bibliotecas. Para quê? Justamente para facilitar a localização do livro que eu desejo pegar para fazer uso, né? Por exemplo, se nós chegarmos na biblioteca da Universidade Federal do Piauí, que eu acredito que deve existir muito mais do que 200.000 livros, você consegue localizar o livro desejado num pequeno intervalo de tempo. Por quê? Porque quando você chega na biblioteca, no balcão existem alguns computadores disponíveis, onde você vai chegar nesse computador e vai digitar o nome do livro que você quer, ou do autor, né? Quando você digitar, lá vai aparecer a localização exata do livro dentro da biblioteca. Porque como a gente tem um grande volume de livros, a gente sabe que ficaria meio que cansativo sair procurando em cada corredor até localizar o livro desejado. Então o que acontece? Lá no computador ele vai te mostrar. O livro encontra-se no corredor tal, na prateleira tal. Dessa forma você já vai direto ao livro desejado. O mesmo acontece quando a gente chega em uma lanchonete. O cardápio ele está ali para facilitar a tua vida. Quando você pede um cardápio, você observa que o cardápio ele é organizado seguindo uma sequência que facilite a localização daquilo que você quer. Por exemplo, lá no cardápio a gente vai ter uma parte só de lanches, outra parte só de bebidas alcoólicas, outra parte só com bebidas sem álcool, outra parte com refeições. Para quê? Para tornar mais viável, mais fácil a localização daquilo que você quer pedir. Então, a importância da organização nesses dois exemplos que eu citei é de extrema importância justamente para facilitar o item que eu desejo ou solicitar, no caso do restaurante, né, para saciar a fome ou a vontade apenas de comer, né? Porque às vezes a gente come sem ter fome, né? Como tem uns colegas aí da sala que adoram um cuscuzinho. Às vezes come o cuscuz só por comer, não está nem com fome, mas joga para dentro. E aí acaba ficando com sobrepeso. Mas voltando aqui, diante do que eu acabei de explicar, a gente já pode começar o conteúdo dizendo que a tabela periódica nada mais é do que um recurso que vai facilitar a organização e a localização do elemento que eu quero fazer o estudo. Só que até nós chegarmos à configuração que nós conhecemos hoje da tabela periódica, esses elementos passaram por uma série de tentativas de organização. Foram várias as pessoas, os estudiosos, que tentaram organizar esses elementos. Porém, a organização mais satisfatória foi a organização proposta por Moseley. O Moseley fez o quê? Ele agrupou os elementos lado a lado, levando como critério para essa organização a ordem crescente de número atômico. Lembrando que o número atômico é a identidade do átomo. Ele é um número próprio para cada elemento. Se eu disser assim,
Qual elemento químico tem um número atômico igual a 11? Apenas um elemento químico tem um número atômico igual a 11, que é o elemento sódio. O oxigênio já tem um número atômico 8, né? Ou seja, o número atômico é como se fosse a identidade do átomo. Então, o que acontece? Moseley pegou os elementos e começou a organizar lado a lado, formando uma linha na horizontal. Por exemplo, ele pegou o elemento de número atômico 13, ao lado dele ele botou o 14, o 15, o 16 e assim por diante. Ao finalizar a sua organização, ele percebeu que ele tinha apenas uma linha horizontal com a disposição de todos os elementos. E aí essa linha ela ficou extremamente grande, e daí sentiu-se a necessidade de compactar essa organização. Para compactar essa organização, o que foi feito? Foi feito também uma organização dos elementos, colocando um abaixo do outro. Vou dar uma adiantada aqui para vocês visualizarem a tabela periódica. Bom, então observa, presta atenção no seguinte, nós temos aí, de cima para baixo, tem o elemento hidrogênio, está destacado de rosa, aí tem o lítio, o Li, o Na e o K. Vamos chegar aí na quarta linha, que é onde tem o K. Observa que tem um númerozinho lá em cima, que é o número 19. Ali é o número atômico do elemento. Ao lado dele, eu tenho de número atômico 20, depois 21, 22, 23 e assim por diante. Então, a primeira ideia foi organizar os elementos seguindo como critério a ordem crescente de número atômico, formando as linhas. Porém, depois sentiu-se a necessidade de compactar a estrutura. Para tornar essa tabela mais compacta, o que foi feito? Colocou-se também os elementos um abaixo do outro. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que dentro da nossa sala de aula, a gente consiga colocar 60 alunos. Só que eu pego esses alunos e coloco um ao lado do outro. É óbvio que a gente não vai conseguir colocar 60 alunos na mesma linha dentro da sala de aula. Diante disso, para que a gente consiga encaixar os 60 alunos, é necessário, além das linhas, nós termos as colunas, que são o quê? As filas. Só que Moseley usou um critério para formar essas filas, formar essas colunas verticais. Qual foi o critério? A semelhança entre os elementos químicos. Então é bem simples. A tabela periódica atual, ela encontra-se organizada em linhas horizontais, onde o critério de organização é o número atômico, e em colunas verticais, onde o critério de organização é a semelhança entre os elementos. Essas linhas horizontais a gente chama de períodos, e as colunas verticais, cada coluna a gente chama de família. Por exemplo, a primeira coluna onde aparece o elemento H, que está destacado de rosa, é a família 1A, ou família dos metais alcalinos. Então, cada coluna dessa leva um nome específico da sua família. É como se fosse cada um de vocês. Por exemplo, eu percebo que em Timbiras tem uma família que se destaca em relação a sobrenome, né? Que é a família Frazão. Então, existe a família Frazão, existe a família Silva. Então, todos que carregam o sobrenome Frazão, por mais distante que seja o vínculo familiar, né? O vínculo sanguíneo, mas ainda assim são parentes. Existe uma semelhança entre eles. Então, a tabela periódica atual encontra-se organizada em linhas horizontais e em colunas. As linhas a gente chama de períodos, estão organizadas seguindo como sequência a ordem crescente de número atômico, e as colunas a gente chama de famílias, onde o critério de organização é a semelhança entre os elementos. Alguma dúvida até aí? Podem falar. Bom, continuando. Olha só, os períodos. A tabela periódica ela é formada por linhas horizontais, conforme já falei agora há pouco, que a gente chama de períodos. Esses períodos, observa, voltando aqui na imagem, a tabela era para ter essa estrutura, mas para torná-la mais compacta, retirou-se uma parte da tabela, duas linhas, e colocou essas duas linhas abaixo, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Para quê? Para que a gente adquirisse uma estrutura mais compacta, certo? Bom, aí eu tenho
na horizontal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo período. Ou seja, a tabela periódica está organizada em 7 linhas horizontais ou 7 períodos. Continuando. O número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que esse elemento possui. Por exemplo, o elemento químico flúor tem número atômico igual a 9. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. O que é que eu estou distribuindo aí? Eu estou distribuindo a quantidade de elétrons que esse elemento tem. Acima do S e do P aparece uma numeração. O 1s2, esse 2 aí, 2 elétrons. No outro, 2s2 mais 2 elétrons e 2p5. Quando eu somo 2 mais 2 mais 5, vai dar 9. Ou seja, o período ele está relacionado ao número de camadas ou níveis de energia que o elemento tem. A gente observa que eu tenho 1s2, 2s2, 2p5. Ou seja, eu tenho duas camadas, que é a camada 1s e a camada 2s, 2p. Então, quando antes da letra aparecer, por exemplo, nesse caso aí, a distribuição finalizando em 2p, como antes da letra P eu tenho o número 2, implica dizer que esse elemento tem 2 períodos, né? Ou seja, tem 2 níveis de energia, consequentemente ele vai estar localizado no segundo período da tabela periódica, que na verdade é a segunda linha da tabela. Bom, o elemento ferro, quando a gente faz a distribuição do número 26, são os 26 elétrons, a gente vai observar que ele tem 1, 2, 3, aí 4 e 3d6. O que antecede as letras, como eu falei agora há pouco, é o número de camadas. Quantas camadas o ferro tem? Ele tem 4. Embora esteja finalizando em 3d6, a gente observa que antes do 3 aparece o número 4. Então esse elemento tem 4 níveis eletrônicos. Consequentemente, ele está localizado no quarto período. Alguém tem uma dúvida até aqui, que essa parte é um pouco complexa, um pouco chata. Alguém não está compreendendo? Vou continuar. Pois diga aí, qual é a dúvida? Eu não entendi nada dessa coisa aí, professor. Ó, aí é o seguinte, imagina o seguinte, eu tenho 26 alunos, certo? Eu quero distribuir esses 26 alunos dentro da sala de aula. Só que na primeira fila eu só consigo colocar 2 alunos. Tá aí, ó, 1S2. Só coloquei 2 alunos na primeira fila. Na segunda fila eu consigo colocar 8 alunos. Tá aí, ó, 2S2, 2P6. Então eu tenho um total de 8 alunos. Na terceira fila eu consigo colocar quantos alunos aí nesse caso? Eu consigo colocar 14 alunos. Tem, ó, 3S2, 3P6, aí lá no final tem 3D6. Então, na terceira fila eu tenho quantos alunos? 14. E na quarta fila eu tenho 2 alunos. O que é a distribuição eletrônica? É a demonstração de como os elétrons estão organizados dentro do átomo, dentro da estrutura. Então, se nesse caso da distribuição eu tenho 1, 2, 3, 4 e 3, quem é o maior número? É o número 4. Então, implica dizer que esse elemento encontra-se no quarto período da tabela periódica. Ó, mentaliza aí, qual é o elemento? É o ferro, Fe26. Vou mostrar para vocês aqui o que eu quero explicar para ficar mais claro. Voltando aqui um pouquinho para chegar lá na tabela. Pronto, tá aqui, ó. Ó, olha lá de cima para baixo. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No quarto período, vamos procurar o elemento Fe. Observa que ele está bem no meio da tabela. Conseguiram localizar? Ele está bem no meio da tabela, onde tem acima dele, tem 8B. Localizaram? Aqui, ó. Pronto. Então, o que acontece? Aquela distribuição que a gente está fazendo é uma forma que nos permite indicar a localização do elemento na tabela periódica. Porque assim, ó, imagina o seguinte, no Enem,
na prova de química do Enem não tem tabela periódica. Aí imagina o seguinte, eu boto lá o elemento ferro, aí eu digo assim, em qual período encontra-se localizado o elemento Fe26? Então, para que a gente saiba onde ele encontra-se localizado, nós temos que fazer a distribuição eletrônica, para saber quantos níveis de energia ele tem. Como a gente viu agora há pouco, ele tem 4, consequentemente ele vai estar no 4º período. Mas não se preocupem que a gente vai passar uma atividade e eu também vou fazer o comentário das questões da atividade para ficar mais fácil a compreensão do conteúdo, tá bom? De início, o que é mais importante saber do conteúdo é que, de início, o que vocês precisam saber é que a tabela periódica tem como importância a facilitação da localização do elemento desejado. Para que serve a tabela? Para organizar os elementos de tal forma que isso possibilite a gente localizar o elemento desejado com facilidade, né? E aí é importante saber que a tabela ela não é organizada de qualquer forma. É tipo lá na sala de aula. Imaginemos o seguinte, eu vou organizar vocês nas filas, mas eu digo assim, pessoal, vai ficar um ao lado do outro, levando em consideração a idade. Aí, por exemplo, quem tem 9 anos, aí ao lado dele quem tem 10 anos, aí 11 anos, 12 anos, 13 anos e tal. Só que vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para colocar um ao lado do outro. Então agora eu vou ter que agrupar um atrás do outro. Aí qual o critério de organização? Aí eu digo assim, pessoal, para ficar um atrás do outro, o critério de organização vai ser o sobrenome. Por exemplo, todo mundo que tem o sobrenome Silva vai ficar na primeira fila. Todo mundo tem o sobrenome Frazão, vai ficar na segunda fila. E assim por diante. Ou seja, existe um critério para organizar esses elementos na tabela periódica. Tá bom? Bom, dando continuidade, a tabela periódica, como eu já falei anteriormente, ela é formada por 7 linhas ou períodos e é formada por 18 colunas verticais que a gente chama de famílias ou grupos. Essas famílias são divididas em elementos representativos e elementos de transição. Por exemplo, os elementos que terminarem a distribuição em S ou P, tá aí, ó, tá destacado de branco, 4S1, o outro 2P5. Quando terminar em S ou P, o elemento é da família A. É um elemento representativo, que são essas duas colunas aqui, ó. Vamos voltar mais um pouco lá na tabela. Só um minuto. Ó, quem são os elementos representativos? Quem é a família A da tabela? A família A são essas colunas mais altas da tabela periódica. Ó, 1A, 2A. Aí olha lá para o canto direito que já tem um elemento destacado de verde, que é o B. Ali já é a família 3A, e 4A, 5A, 6A, 7A e a família 0 ou 8A. Essa coluna onde tem elementos de transição, que é um grupo que está mais rebaixado em relação aos demais constituintes da tabela, a gente chama de elementos da família B. Então a tabela está dividida em dois grupos, família A e família B. Os elementos da família A são essas torres mais elevadas, os da família B é esse grupo que está mais rebaixado, os elementos da família A a gente chama de elementos representativos e os elementos da família B a gente chama de elementos de transição. Transição por quê? Porque eles estão localizados justamente entre os dois grupos que compõem a família A. Certo. Vamos voltar lá para onde nós paramos há pouco. Alguma dúvida? Vocês vão observar, quando a gente for fazer as questões, que não é nada de difícil, não. É porque realmente é um conteúdo que carrega uma série de detalhes, né? E que a gente tem que realmente dar uma explanada sobre isso tudo, para lá na frente a gente compreender outros conteúdos. Bom, como eu dizia, quando a distribuição terminar em S ou P, os elementos são da família A. Se terminar em D ou F, como aparece aí, os elementos são da família B de bola. A gente vai praticar isso, como eu já falei, um pouco mais à frente, quando eu passar umas questões e fizer um vídeo comentando essas questões. Bom,
Olha só esse exemplo. Nos metais de transição interna, o elétron de diferenciação mais energético se localiza. Olha só, os elementos de transição interna, eles aparecem naquelas duas linhas abaixo da tabela periódica. A gente chama lá de elementos de transição interna. Para que o elemento seja de transição interna, ele tem que terminar a sua distribuição eletrônica no F, no subnível F. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Bom, para os elementos representativos, a sua família é identificada pelo total de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? A última camada do elétron. Por exemplo, quem é o maior número aí que aparece antes das letras S, P? A gente vai observar que é o 4. Tem aí ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, o que é a camada de valência? A última camada do átomo. Ela é representada nesse esquema por esse número que antecede a letra. Quem apresentar o maior número é, coincidentemente, a maior camada do átomo. Então, eu tenho aí 4s2. O 4 equivale a dizer que esse átomo tem 4 camadas. Como a gente já falou agora há pouco, ele está no quarto período, porque ele terminou em 4. E em cima do S tem o número 2. Se terminar em S ou P, o elemento é da família A. Então, já sei que esse elemento está no quarto período da família A. Mas qual é a família? Aí, em cima da letra S, tem o número 2. Então, o elemento está no quarto período da família 2A. Esse 2 indica a localização exata do elemento dentro da família. Então, nós temos aí família 2A, quarto período. Aí vamos lá para vocês verem o quanto é fácil. O cloro está aí, ele está terminando no 3. Só que o 3 se repete, 3s2, 3p5. Quando houver uma repetição da última camada, você soma os valores que aparecem lá em cima. Ó. 3s2, 3p5. 2 com 5 vai dar quanto? 7. Então esse elemento é da família 7A. No outro exemplo, aqui nós já temos uma curiosidade, presta atenção. Está terminando em 4p3, só que o 4 aparece mais uma vez, 4s2. Então, apesar deles não estarem de forma ordenada dentro dessa distribuição, eu já identifiquei que o 4 é o maior número. Como ele se repete, eu somo os dois valores que aparecem em cima das letras do 4, né? 4s2, 4p3. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Logo, esse elemento é da família 5A. Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tá, olha só. Para aquelas linhas que aparecem abaixo da tabela, que são duas, deixa eu ver aqui. Voltar bem aqui um pouquinho. Pronto, na verdade aqui, nesse bloco onde tem elementos de transição, aí tem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e assim por diante. O que acontece? Se a distribuição eletrônica terminar em D1, o elemento está na família 3B. Olha o elemento ferro aí, está terminando em 3D6. Como terminou em D6, ele é da família 8B. Se ele terminar em D3, ele vai ser da família 3B. Se ele terminar em D9, ele é da família 1B. Se ele terminar em D10, é da família 2B. Então, aqui são técnicas usadas para que a gente possa dizer exatamente onde um elemento químico está situado na tabela periódica, sem que haja necessidade de fazer a consulta da tabela periódica. A gente vai se deparar com algumas questões no segundo semestre, onde, embora a gente não tenha a tabela periódica em mãos, a gente vai conseguir falar com precisão aonde cada um dos elementos que as questões apresentarem lá, onde é que esses elementos vão estar situados, justamente por essas técnicas de localização que eu estou passando aqui para vocês. Bom, olha só. A configuração eletrônica de um átomo, aí presta atenção, está terminando em 3D5, certo? Aqui eu tenho uma técnica. Presta atenção, vou voltar um pouquinho.
Nessa tabela a gente está observando o quê? Que quando termina em D5, o elemento é 7B, correto? Se terminar em D4, ele é 6B. Se ele terminar em D3, ele é 5B. Então pensa comigo, aqui é simples. O elemento parou em D5. Aí tu soma 5 mais 2. Ele é de qual família? 7B. Ele parou em D6. 6 mais 2. Família 8B. Parou, por exemplo, em D3. 3 mais 2. Família 5B. Então vamos lá. Nesse exemplo aí, a distribuição está parando em 3D5. Me respondam, se parou em D5, esse elemento está em qual família? Me respondam aí. Ninguém? Tu soma 5 mais 2. Vai ficar na família 7B. A família A gente chama de família dos elementos representativos. A família B a gente chama de elementos de transição. Então, se ele parou em D5, ele é um elemento representativo? Não. Ele é um elemento de transição. Então, o item 1 está falso, o item 2 está verdadeiro. Item 3. Seu número atômico é 25. Bom, como é que eu sei a quantidade do número atômico? Você pega todos os valores que estão acima das letras e soma. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 5 lá no final, 25. Então, seu número atômico é 25, item 3, verdadeiro. Item 4, ele possui 7 subníveis de energia. O que são os subníveis? São as letras. O máximo de subnível de energia existente são 4, S, P, D e F. A gente observa que nesse caso só aparece a letra S, a letra P e a letra D. Então ele só tem 3 subníveis. Qual a letra correta aí? Letra B. 2 e 3 são corretas. Ó, o elemento é representativo? Falso. 2. O elemento é de transição? Verdadeiro. Seu número atômico é 25? Verdadeiro. Possui 7 subníveis de energia? Ele falou aí que está verdadeiro, né? 7 subníveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É porque nesse caso aí, ó, ele está falando de 7 subníveis de energia, mas é porque ele considerou também a repetição, né? Essa questão aqui, na verdade, ela é uma questão que, se caiu em algum vestibular, ela é uma questão passível de anulação. Por quê? Porque o máximo de subnível de energia admitido são 4, S, P, D e F. E quando a gente fala em subnível de energia, a gente não pode considerar a repetição deles. A questão deveria ser mais detalhada, tipo assim, considerando todas as camadas existentes no átomo e a possível repetição de subníveis, esse átomo tem 7 subníveis, ou seja, ele estaria dizendo que pode considerar a repetição, que não foi o caso aí. Então, nesse caso, essa questão, embora traz aí o item 4 como verdadeiro, é uma questão de vestibular, mas a resposta de fato correta seria a letra B. E acontece, foi até interessante essa questão. Esse material, na verdade, eu já usei ele há muito tempo em outra escola, estava salvo nos meus arquivos, mas foi interessante aparecer para que vocês entendam o seguinte. Nem sempre vocês devem concordar com um gabarito que aparece no livro. Por quê? Porque existem erros, né? Na hora de formatar o livro, às vezes acaba passando por despercebido um errozinho. E já aconteceu demais, inúmeros livros que a gente já pegou para responder questões, a gente já se deparou com essas possibilidades de falhas, né? Então é interessante porque quando você pega uma questão e você tiver a convicção de que aquele gabarito que está sendo apresentado está errado, aí você tem que saber argumentar e convencer o porquê que está errado, né? Continuando. Um elemento químico tem número atômico 33. A sua configuração eletrônica indica que ele está localizado em qual família? Bom, chegamos exatamente onde eu queria, que é o que eu estava dizendo para vocês. Nem sempre a gente vai ter a tabela periódica à nossa disposição. E aí a questão vai te indagar qual é a localização de um determinado elemento. Para isso, eu preciso saber o número atômico. Para quê? Para fazer a distribuição. Depois eu vou passar para vocês o esquema da distribuição eletrônica,
para vocês começarem a praticar e ver o quanto é simples. Bom, nesse caso, fazendo a distribuição, vai ficar aí, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Se nós pegarmos todos os valores acima das letras e somar, vai dar 33 o total. Então, o que nós fizemos aí foi distribuir os 33 em camadas, né? Como se fossem 33 alunos distribuídos em filas. Aí observa que o maior valor que antecede o subnível, né, a letra, é o número 4. E ele está sofrendo uma repetição. Quando repete, tu pega o número de elétrons, que são os valores acima dos subníveis, acima das letras, e soma. Por exemplo, 4S2, 4P3, 2 mais 3 dá 5. Então, a família 5A. Como o maior valor antes da letra é o 4, então esse elemento está no quarto período da família 5A. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não? Não. Deixa eu tirar aqui para olhar para vocês. Só um minuto. Parar a apresentação. Pronto. Estão me vendo? Minha tela embaçada.